começar com a filosofia contemporânea. O primeiro círculo aí que a gente tem que ver é o dos pressupostos, é compreender quais são as principais características daquilo que a contemporaneidade traz de novidade. Para isso a gente vai compreender tanto a modernidade, um assunto que a gente geralmente vê no segundo ano, compreender a pós-modernidade, né? Quais são as críticas que os filósofos trazem da modernidade e, de fato, compreender o que a gente pode, o que surge dentro da filosofia contemporânea, né? Então, na aula de hoje, no vídeo de hoje, é a modernidade, no próximo vídeo, pós-modernidade, e no último vídeo dessa primeira série, contemporaneidade, tá bom? As principais ideias da modernidade, a gente dividiu ela aqui no campo do conhecimento e no campo da prática, a partir do livro da professora Marilena Chauí, chamado Iniciação à Filosofia, tá bom? No campo do conhecimento, a grande novidade é a confiança no poder da razão. Então, a razão ela se transforma em algo fundamental para a gente compreender a modernidade, né? A razão ela é colocada no maior pedestal que tem, né? Todos os filósofos vão tentar, de alguma forma, trabalhar esse conceito de razão, né? E por que isso se dá, gente? A principal razão, né, que se dá sobre isso é o fato de que no período medieval, que é o período anterior à modernidade, a fé prevalecer em relação à razão, né? Toda vez que a gente tinha dentro do período medieval um embate entre fé e razão, a maioria dos teóricos do período medieval diziam que entre fé e razão prevalece a fé. E isso na modernidade tem um giro de 180 graus. Se antes prevaleceria a fé, agora prevalece a razão. Então a razão ela se transforma naquilo que todo filósofo deve o tempo todo tentar atingir. Então, todo discurso, todo tratamento científico vai ser com base na razão, beleza? Então, essa é a primeira característica. A segunda é a distinção entre sujeito e objeto. Então, existe um sujeito do conhecimento e existe o objeto a ser conhecido. Essa distinção ela é feita no período moderno. Já temos, quando a gente vai ver no período da contemporaneidade, filósofos que questionam essa distinção entre sujeito e objeto, né? E o terceiro característica aí é a capacidade da razão humana para conhecer a essência dos seres. O ser humano, então, se transforma num ser que é capaz, que tem a capacidade de conhecer todos os fundamentos que existem na natureza, todas as essências dos seres, né? A nossa razão ela é capaz de conhecer qualquer coisa, tá bom? Então, essas três primeiras são as características dentro do campo do conhecimento. Então, lembre-se, toda vez que a gente falar em modernidade, sempre se lembre da razão. Razão é o conceito-chave para a gente entender a modernidade. Já no campo da prática, a gente tem algumas características. Então, a primeira é a diferenciação entre a ordem natural versus a ordem cultural. A ordem cultural é tudo aquilo que não é da natureza, né? Tudo aquilo que o ser humano trabalha em cima e transforma da natureza, se transforma em cultura. Essas duas ordens são diferentes para a modernidade. A gente vai ter o ser humano considerado um indivíduo livre. O ser humano é um indivíduo livre porque é racional. Então, é a racionalidade, olha lá, de novo a razão dentro da prática, voltando. O indivíduo é livre porque é racional. Então, essa racionalidade é o que determina o indivíduo ser livre. Isso significa, olha só, né, que aquele indivíduo que não tem racionalidade, ele não é livre. Olha só aí como a gente poderia trabalhar um pouco o conceito de escravidão dentro da modernidade. Olha, se o escravo, se aquele que é escravo, se a gente considera que ele não tem racionalidade, logo a gente poderia escravizá-lo porque ele não é um indivíduo livre, né? Olha só, esse pensamento sendo levado ao seu extremo, olha o absurdo que esse pensamento ele pode gerar, tá bom? A terceira diferenciação entre público e privado, o âmbito público é o âmbito da política, de fato, o âmbito privado, né, o âmbito familiar, é o âmbito quem comanda, é o que a gente chamaria de chefe de família, né? No período moderno, no período moderno era o homem, né, o chefe de família que mandaria, ele poderia, quando muito, fazer o que bem entender, né? O âmbito privado não é o âmbito que o Estado, teoricamente, interfira, tá bom? O quarto ponto são as ideias da Revolução Francesa. Quais são? Liberdade, igualdade e fraternidade. Elas surgem
né, dentro do período moderno, essas ideias. Direitos civis, as ideias dos direitos civis. Quais são os direitos civis, por exemplo? Direito de liberdade, né, de ir e vir, direito de poder me locomover, direito de liberdade de expressão, né, direito à liberdade de expressão religiosa. Então, esses direitos eles surgem também no período moderno. Né? E direitos sociais. Quais são os direitos sociais? São direitos que atingem a toda a sociedade. Então, direito a uma saúde pública, por exemplo, direito à educação, direito ao transporte, moradia, todos são considerados direitos sociais e que surgem aí dentro da modernidade. E, por fim, o mais importante para a gente é compreender esse último aspecto, que é o sentido progressivo da história. O que significa, galera, esse sentido progressivo da história? Então, vamos imaginar aqui comigo, olha só, vou tentar aqui. Cadê? Vou tentar aqui fazer para vocês uma linha. Então, vamos imaginar um ponto aqui embaixo e um ponto aqui em cima. O progresso me define como se fosse uma linha reta que vai do ponto A ao ponto B. O ponto A é um ponto que a gente consideraria mais primitivo e o ponto B mais moderno. Como se essa linha fosse um progresso. Eu saio do âmbito mais primitivo e vou para o moderno. Então, olha só um exemplo. A gente pega, então, vamos imaginar ali no início dos anos 2010, né? A gente pega um celular ali nos anos de 2010, ele tem tais características. Só que a tecnologia hoje faz com que esse celular ali de 2010 seja muito ruim se comparado a hoje, né? Então, a gente vê dentro da período de modernidade essa ideia de um progresso, como se o ponto A e o ponto B fosse uma linha reta de avanço, de desenvolvimento, de evolução, né? Isso também será questionado posteriormente, tá bom? Então, para finalizar a aula de hoje, essas são as principais ideias que a modernidade traz nesse período. Muito obrigado, gente.